No capítulo 16, e nós vamos ler dos versos 5 a 12. Eu estou vendo a Eli ali, glória a Deus, maravilhosa, de volta, graças a Deus, né? Felicidade. Obrigado a todos vocês que vieram hoje aqui, tá bom? Mateus 16, a partir do verso 5, nós vamos ler mais um momento da vida do nosso Senhor Jesus Cristo, um momento do Evangelho, da boa nova que o Senhor nos anuncia, amém? Encontre aí capítulo 16, verso 5, vamos ler até o 12, da palavra do nosso Deus, amém? Encontraram, né? Diz assim o versículo 5: Indo os discípulos para o outro lado do mar, esqueceram-se de levar pão. Disse-lhes Jesus: estejam atentos e tenham cuidado com o fermento dos fariseus e dos saduceus. E eles discutiam entre si, dizendo: é porque não trouxemos pão. Percebendo a discussão, Jesus lhes perguntou: por que homens de pequena fé, por que é que vocês estão discutindo entre si sobre não terem pão? Ainda não compreendem? Não se lembram dos 5 pães para os 5.000 e de quantos cestos vocês recolheram? Nem dos 7 pães para os 4.000 e de quantos cestos recolheram? Como é que vocês não entendem que não era de pão que eu estava lhes falando? Tomem cuidado com o fermento dos fariseus e dos saduceus. Então entenderam que não estavam lhes falando que tomassem cuidado com o fermento de pão, mas com o ensino dos fariseus e dos saduceus. Amém? Palavra de Deus, senta no teu lugar, glorifica o nome do Senhor, porque Deus é bom, amém? Mas eu queria hoje, porque eu voltar a um conselho que eu já citei aqui, de um teólogo do início do século XX, que eu gosto bastante, um teólogo bem interessante, chamado Karl Barth. E o Karl Barth, ele deu um conselho para os pregadores daquela época, e o conselho dele foi o seguinte: quando você for pregar, é preciso segurar numa mão a Bíblia e na outra mão o jornal. Quando for pregar, é preciso segurar em uma mão a Bíblia e na outra o jornal. E ele disse isso para incentivar os pregadores a pregar o Evangelho como uma ferramenta de mudar a vida das pessoas. Evangelho não é só para a nossa eternidade. Evangelho precisa transformar o dia a dia das pessoas, a vida prática. E isso para mim é muito importante, eu tomo isso para a minha vida. Tanto que essa semana eu estava com a Bíblia numa mão, lendo Mateus, e na outra mão, uma matéria da Folha de São Paulo, de uma jornalista chamada Ana Virginia Balussier, e o título da matéria era: Teologia Coaching invade círculos evangélicos e divide pastores. Uma matéria de jornal da Folha de São Paulo. Teologia Coaching invade círculos evangélicos e divide pastores. Bom, e quando eu vejo esse negócio de divisão dentro da igreja evangélica, eu fico muito atento, isso me chama atenção, porque me diz muita coisa, sobretudo aquilo que a Bíblia Sagrada me ensina sobre quem é que gosta de nos dividir, né? Eu fico muito antenado nessas coisas. E a matéria era muito pontual, ela era muito verdadeira, era uma matéria muito atual, porque ela falava de um momento, aliás, de um momento muito triste da nossa amada igreja evangélica, em que os púlpitos estavam sendo tomados pela tal da teologia da prosperidade. E vocês sabem do que eu estou falando. Mas aí quando a gente achava que não dava mais, adivinha? Piorou. Agora a moda é a tal da teologia coaching. E eu queria dizer para você que eu preciso falar disso. E eu preciso falar um pouco disso porque a Bíblia que está na minha mão me obriga. E você vai entender isso. E do outro lado, eu sei que também isso diz respeito ao dia a dia na vida de todos nós. Eu estou falando do nosso dia a dia. Isso tem invadido os nossos celulares, tem invadido o nosso YouTube, o nosso Instagram, inclusive concorre à prefeitura da maior cidade do nosso país. Então, por aí indo, eu preciso entender, inclusive porque muitas pessoas têm achado que isso é normal.
como parte daquilo que tem Deus para a sua vida. Isso me assusta um pouco. Eu preciso entender o que é a palavra de Deus, porque a palavra de Deus nos instiga a isso. Do que se trata? Você precisa se fortalecer naquilo que o Senhor quer te alertar, porque Jesus está alertando aqui hoje. É uma invenção que veio dos Estados Unidos, mas é uma inovação, porque tudo começou com um negócio chamado autoajuda, né? Isso aí, na década de 80, virou uma febre, e aliás que tomou o mundo inteiro, tomou todas as publicações, literaturas e livros, autoajuda. Mas isso se inovou para se tornar um negócio que hoje é chamado de coaching. Mudou. Inicialmente, isso era usado somente para treinamento de equipes dentro de empresas. Aliás, a tradução literal da palavra coach em inglês é treinamento. Treinamento. A tradução literal. O que é isso? Eu vou explicar a definição disso a partir do que o Instituto Brasileiro de Coaching tem lá no site, o que eles mesmos explicam. Eu vou resumir o que eles mesmos explicam sobre isso. Diz assim, é um mix de recursos que utiliza técnicas, ferramentas e conhecimentos de diversas ciências, visando a conquista de grandes e efetivos resultados em qualquer contexto, seja pessoal, profissional, social, familiar, espiritual e financeiro. Eu vou explicar. E na prática, como é que funciona? O mesmo instituto explica tudo. Isso é conduzido de maneira confidencial. O coaching é realizado através de sessões onde um profissional chamado coach, que é treinador, tem a função de estimular, apoiar, despertar no seu cliente o seu potencial infinito para que ele conquiste tudo o que deseja. Qual que é a lógica desse negócio? É colocar numa mesma caixa, no mesmo saco, no mesmo balaio, argumentos das variadas áreas do conhecimento para despertar no interior da pessoa um potencial infinito e faça ela conquistar tudo que ela deseja. Presta atenção aqui. Em outras palavras, colocar o ser humano no centro de tudo, arrancando dele todo o seu potencial para que ele alcance tudo que ele mesmo deseja. E aí adivinha? Esse negócio invadiu a igreja e se tornou teologia. Teologia coaching. É a moda. É o que está no topo da moda da igreja. E eu preciso dizer para você que eu não tenho nada contra usar coaching para incentivar equipes a desempenhar o seu papel bom dentro de uma empresa. Não tem nenhum problema com isso. Isso é muito comum, aliás. Mas a pergunta que não quer calar é, irmãos, igreja é empresa? Parece que para alguns é. Igreja é empresa? Parece que para muita gente é. Tanto que inventaram na igreja uma teologia em que o ser humano é o centro de tudo e tudo que ele precisa buscar nessa vida é alcançar os seus próprios objetivos. Fica atento aqui porque eu estou falando de coisas que diz respeito à nossa vida com Deus. Tudo que nós precisamos, nós somos o centro de tudo e tudo que nós precisamos é alcançar os nossos próprios objetivos. Então, nesse ambiente, a pregação da igreja se torna uma palestra motivacional e que a fé é trocada por uma força de vontade, Evangelho virou um livro de motivação e Cristo virou um palestrante de autoajuda. É isso que está acontecendo. Todo o foco está sobre o que o ser humano pode fazer através de si mesmo para alcançar o maior objetivo. Qual? A sua própria realização. O próprio ser humano é a força milagrosa para o seu próprio benefício. E aí você pergunta, mas e Deus? Bom, Deus se torna uma pessoa que nos ama de um jeito, ela nos ama tanto que Ele está na torcida, vibrando, torcendo muito pela nossa felicidade. Isso é Deus. Qual é a finalidade de Deus? Me ajudar a ser feliz e me dar tudo que eu quero. Deus existe para o meu prazer. Eu quero que você fique atento, porque eu estou falando de igreja. E eu estou falando de algo que está aí batendo as portas do nosso coração. É isso que vai invadir a nossa vida, e já está invadindo, e nos próximos anos. Desse povo enchendo igreja, a matéria trazia umas pérolas de coisas que eram ouvidas, porque a jornalista pesquisou bastante, é uma matéria muito bem escrita. Por exemplo, presta atenção, receba aí.
Do coração de Deus, Jesus é o centro, mas do coração de Jesus, você é o centro. Você é a pessoa mais importante da face da terra. Todo o amor de Deus é por conta de você, o sacrifício dele é por você, é por sua culpa, a cruz é por conta de você, o sangue foi por conta de você, você é a pessoa mais importante da face da terra. Essa aqui você vai gostar. Seja o Davi da sua história. Seja uma versão melhor de você mesmo. Igreja. Além desse negócio de teologia coaching, inventaram outro negócio que se chama empreendedorismo de palco. É uma teoria isso. Empreendedorismo de palco envolve palestras motivacionais, grandes eventos, grandes espetáculos, muita luz, muito total, muito glamour, muita grana, tudo para motivar a pessoa a atingir o seu potencial máximo. E adivinha, igreja virou isso aí. Está virando isso aí, igreja. Isso virou igreja agora. E você vai começar a encontrar isso na tua cidade, a coisa mais comum do mundo. E eu quero que você entenda. Por exemplo, frases evangélicas desses eventos de palco, título: Alcançando sucesso na vida através da fé. Um evento para pastores, conselho para pastores. Como fidelizar pessoas para o reino. Só não avisar de quem é o reino. Pastor não prega a salvação. Pastor prega para alcançar o sonho de todas as empresas. O que é o sonho de toda empresa hoje em dia? Fidelizar as pessoas para a sua igreja. Eu quero que você tome posse disso. Essa é a nova faceta do século 21 para a nossa querida igreja evangélica, que anda por aí dividindo os pastores. Uma teologia feita de pessoas viciadas em si mesmas. Pessoas que são o centro delas mesmas. E dessa lista, já tem mais de uma centena de pastores por aí na lista, usando isso, pregando, adeptos de... não é só evangélico, não. Você pensa que é só o Tiago Brunet e o David Leonardo? Não é só não. Monja Cohen, budismo, mesma coisa. Padre Fábio de Mello, mesma toada. Todo mundo no mesmo embalo. E por aí vai. Parece que aquilo que os evangélicos gostam de chamar de inimigo, inventou um negócio para colocar Deus no escanteio da vida das pessoas. Sabe por quê? Porque no centro do campo estão elas mesmas. No centro estão elas mesmas, as suas necessidades, os seus desejos, e por óbvio, potencializando um negócio que a gente chama de altivez, né? Porque isso aqui, já muito presente no mundo, agora também virou uma altivez religiosa. Que a gente está na crista da onda. É uma religião da exaltação pessoal, que precisa dizer que você é. E aliás, eu fiquei pensando essa semana que eu estou com 60 anos já, não tenho muito tempo a perder. Então eu estou pensando em montar uma igreja mais legal que essa. E eu pensei no título assim, por exemplo, Os Estufadinhos de Jesus. O que vocês acham? Os Estufadinhos de Jesus, pega. Acho que rola, né, Lê? Vocês acham que a gente vai ter seguidores na internet? Vai, Marquinhos? Né? Eu não sei. Mas minha irmã, presta atenção aqui. O Espírito Santo de Deus está aqui hoje. Já começou esse culto nos chamando para entender um engano maior. Inventar uma religião que diz que serve a Deus, mas no fundo só serve para as pessoas. Eu quero que você preste atenção. São ensinamentos humanos que servem somente para interesses humanos. Só serve para as pessoas. O povo de Deus tem que ter discernimento. Evangelho quer nos dar discernimento. Porque nós não podemos achar normal uma religião que estufa as pessoas de dentro para fora. De dentro para fora, e não pode ser normal a altivez religiosa de gente que acha que é Deus da sua vida. Essa teologia moderna nada mais é, eu fico pensando assim, o diabo está propondo de novo a queda do Éden, né, em Gênesis 3, porque você se lembra qual foi a tentação de Gênesis 3? Lembra? Não, pode comer, sabe por quê? Porque vocês vão ser como deuses. Estamos nós de novo inventando o mesmo problema do começo, e eu acho impressionante. Porque inventaram, resumindo, uma religião que de evangélica não tem nada, que produz uma distorção naquilo que o ser humano é. É uma autoimagem indevida, é uma distorção. Porque está valorizando tanto a ele mesmo, coloca ele no centro de tudo, que ele começa a se achar um ser meio divino, assim, meio estufado, senhor da sua vida, colocando Deus de lado, porque é capaz de realizar coisas que só Deus até então podia. Nós podemos tudo, nós conseguiremos tudo, nós somos os caras.
Mas como eu já falei, o mal ele é atuante, mas ele não é criativo, né? Porque ele fica repetindo as mesmas tentações. E sabe o que é pior? As pessoas ficam caindo sempre no mesmo engano. E eu digo isso, sabe por quê? Adivinha, na minha outra mão, sabe o que estava? Estava o Evangelho de Mateus, no capítulo 16, essa semana. Porque é onde nós chegamos com a nossa leitura. E no capítulo 16 aqui, adivinha, Jesus saindo do sério de novo, pelo mesmo problema. Uma religião de gente estufada achando que era dona de Deus. É isso que nós lemos juntos hoje. Depois da sua viagem internacional da semana passada, e Jesus foi lá para fortalecer os seus discípulos para o alcance do reino de Deus, ele levou os discípulos lá para mostrar a importância de alcançar todas as nações. Jesus volta para Israel e adivinha, os mesmos religiosos, fiscais da religião, continuavam afrontando o Senhor por onde ele andava. Ele foi, passou um tempo lá, voltou e continuou a mesma coisa. Jesus volta para a beira do mar da Galileia de novo, depois que foi lá para o norte. E novamente levaram a ele aleijados, cegos, mancos, mudos, um monte de outras doenças. E o Senhor curava todo mundo como ele sempre fez, e ele continua fazendo. Novamente, ele está com essa multidão no lugar deserto. Novamente o Senhor desafia os seus discípulos a cuidar, a alimentar aquela multidão, porque eles estão longe de casa. Novamente ele faz milagres, ele multiplica os pães. Novamente todo mundo fica saciado, e sobraram ainda 7 cestos de pães. Isso o Evangelho diz no capítulo 15. A mesma situação se repete, e nessa ocasião vem eles de novo, quem? Os fariseus e os saduceus. Depois que Jesus faz aqueles milagres, todos eles chegam. Os policiais, que diziam estar ali defendendo os interesses de Deus, tentando Jesus, colocando ele à prova. E eles pediram para Jesus um sinal do céu, para provar que ele era quem ele dizia ser. E aí, depois de tanto milagre, depois de curar tanta gente, depois de multiplicar pão, novamente o Senhor fica, sabe o quê? Irritado com a hipocrisia deles, porque o Senhor fala assim, ó, geração perversa, geração adúltera, não tem sinal nenhum para vocês não, só vai ter o sinal de Jonas. Por quê? Porque Jonas ficou 3 dias no ventre de um peixe, e depois da minha crucificação vou ficar 3 dias no ventre da terra, e de lá vocês vão ver o que é o sinal. O Senhor sairia de lá ressuscitado para vencer a morte. Isso é sinal do céu para vocês. Vocês vão saber diante de quem vocês estão. O texto diz que Jesus ficou irritado, e sabe o que ele fez? Pegou os discípulos, entrou no barco e foi embora. Ele se retirou, ele foi para o outro lado, ele cruzou o mar, porque Jesus não tem paciência com esse negócio de religião cheia de altivez, essa religião arrogante. O Senhor não se enquadra nisso, ele não gosta disso. Agora, eu quero que você imagine comigo, eu quero que você entre comigo nessa cena de um barco com os discípulos, Jesus nela, navegando, e na cabeça de Jesus, enquanto navegava, ele estava matutando a atitude que ele tinha encarado até então daqueles fariseus e saduceus, que eles eram petulantes, eles eram desrespeitosos, tentando propagar um ensino contrário à palavra de Deus, um ensino de homens, achando que eles sim sabiam tudo de Deus e Jesus não, pondo em dúvida o Senhor, o ministério. Jesus estava remoendo aquela situação, e por isso ali pensando, ele virou para os seus discípulos e falou, olha, fiquem atentos, tomem cuidado com o fermento dos fariseus e dos saduceus. E aqui o texto diz que os discípulos tinham esquecido de levar pão na viagem. Quando eles entraram no barco, tinha 7 cestos de pães, eles não pegaram nenhum. E cruzaram o barco sem pão. E aí, como Jesus falou isso, deu esse alerta, eles começaram a discutir entre si, está vendo? Eu falei para você, eu disse para você que a gente não ia ter esquecido de trazer pão, não falei? Tinha lá 7 cestos cheios, por que a gente não trouxe? Ele está bravo porque nós não trouxemos pão, não vamos ter o que comer, nós esquecemos. Eles começam a discutir. E aí o Senhor, percebendo a discussão, diz, homens de pequena fé, por que é que vocês estão discutindo sobre não ter pão? Aquela mulher estrangeira de Tiro tem mais fé que vocês. Ela demonstrou uma fé tão grande. E vocês não entendem o que eu estou dizendo. Vocês não compreendem quem está aqui com vocês no barco. Vocês se esqueceram dos 5 pães que alimentou 5.000. Quantos cestos sobraram? Vocês se esqueceram dos pães que alimentaram, dos 7 pães que alimentaram 4.000. Quantos cestos sobraram? Vocês não entendem quem é que está falando com vocês. Vocês não entendem. Vocês não compreendem o que é que eu estou dizendo. Eu não estou falando de pão. Pão é problema. Foi problema.
Tomem cuidado com o fermento dos fariseus e dos saduceus, entendem? E eles falaram, caiu a ficha, agora nós entendemos. Ele não está falando do fermento que faz pão, ele está falando do ensino, da doutrina, da teologia dos fariseus e dos saduceus. Por quê? Porque ela estufa, por isso que ele está falando de fermento. E eu quero que você também entenda, porque essa foi a palavra que o Senhor preparou para o nosso discernimento nessa manhã. Quando eu leio o Evangelho, de um lado eu leio as notícias, eu fico impressionado como as pessoas se enganam com tanta conversa fiada, como as pessoas conseguem crer, tanta gente inventando moda, falando coisas em nome de Deus, mas que não tem nada de Deus. No tempo de Jesus, parece que tinha já um negócio de coach na igreja. Por quê? Porque, a exemplo do que está acontecendo hoje, já tinha um povo ali que se achava muito, um povo altivo, desrespeitoso, com ensinos que serviam a eles e não a Deus. Já parece que o problema era o mesmo ensino feito de medida, na medida para o desejo deles, mas longe daquilo que Deus esperava, e mais, porque era um povo estufado. Era uma tradição que produzia pessoas que tinham imagens distorcidas deles mesmos e da palavra de Deus. Aqui tem um problema posto hoje. Pensavam no seu próprio bem, eram altivos, porque eles diziam, a palavra fariseu significa separados. Eles se diziam santos, separados, melhor do que os outros. Só eles conheciam e obedeciam as escrituras de verdade, eles eram dono da verdade. Apontando o dedo para quem não era como eles, excluindo quem não era como eles. Para você entender bem esse estufamento que Jesus está ensinando aqui, nós temos que lembrar lá de Lucas capítulo 18, versículo 9, onde o Senhor conta uma parábola. Porque o texto diz, Jesus contou uma parábola sobre gente que confiava em si mesma, achando que só elas eram justas, desprezando os outros. 2 homens subiram ao templo para orar, um fariseu e o outro publicano. O fariseu de pé orava de si para si mesmo. Orava de si para si mesmo. Ó Deus, graças te dou, porque eu não sou como os demais homens roubadores, injustos, adúlteros, nem como esse publicano aqui. Jejuo 2 vezes por semana, dou o dízimo de tudo quanto ganho. O publicano, porém, estando de pé, de longe, não admitia nem levantar os olhos aos céus, batia no peito dizendo, ó Deus, tem misericórdia de mim, porque sou pecador. É disso aqui que Jesus está falando quando ele fala do fermento. E eu quero que isso chame a nossa atenção, porque você acha que foi à toa que o Senhor comparou o ensino deles com o fermento? Não tem à toa aqui. Para que serve o fermento? O que o fermento faz? O fermento é o que faz aumentar a massa, não é? Entende isso aqui? Eu tenho feito algumas, aliás, um parênteses, umas experiências com massa em casa nos últimos tempos. Tenho tentado aprender com isso. E é interessante que uma massa só funciona, você tem que ter uma balança. Porque se você não pesar certinho as coisas, não funciona a massa. É tudo pesadinho, então você tem lá tantas gramas de farinha, para tantas gramas de água na medida, se não dá certo, para tantas gramas de sal. E se não for no peso certinho, no final, você junta tudo, você pesa tudo e dá lá 1,2 kg. E aí sabe o que você faz? Você põe fermento. Quando você põe fermento, ela duplica, ela faz puff, ela triplica. Só que se você pesar, é o mesmo peso de antes. O que aconteceu com ela? Ela só estufou. O peso é o mesmo, a consistência é a mesma, ela só estufou. A Bíblia chama isso de levedar a massa. Por quê? Porque a massa se enche de leveduras e produzem ali bolhas de ar. Bolhas de ar dentro, estufa de dentro para fora, e na aparência cresceu, mas só na aparência. Porque no peso é a mesma coisa, na consistência é a mesma coisa. Você vai ter a mesma quantidade de massa que você tinha antes do fermento. Ele só, puff. Apesar da quantidade do peso, a aparência é maior. Parece. Jesus alerta aqui a igreja para tomar cuidado daquilo que produz um inchaço, ao invés de um crescimento espiritual. E eu quero que você tome posse disso. Porque existe um desafio no Evangelho, existe um desafio na Palavra de Deus, que está, por exemplo, em Mateus 7,14, e eu vou ler para você rapidinho. Diz assim o Senhor Jesus, como é estreita a porta, como é apertado o caminho que leva à vida, tanto que são poucos os que a encontram. O negócio é apertado. E eu fico vendo, assistindo tudo isso, gente falando em nome de Deus, só que Deus mesmo eu não enxergo nem um grão. E eu fico vendo as pessoas sem nenhum discernimento, achando que é de Deus, e eu me preocupo, por quê? Porque a porta é estreita, meu irmão, e em porta estreita, gente estufada não entra.
e é por isso que a palavra de Deus vem nos ajudar. Presta atenção, se aqueles que foram chamados pelo Senhor se estufarem e começar a achar que podem por si mesmos, que são importantes, de quem vai ser o reino, de quem vai ser a obra, de Deus é que não vai ser. E eu quero que você entenda isso em nome de Jesus, porque é para onde nós estamos caminhando. Quando eu leio o Evangelho que está na minha mão, eu percebo que esse alerta de Jesus veio como nunca para as nossas vidas nos dias de hoje. Porque os fariseus aumentavam, estufavam os mandamentos de Deus para o benefício próprio, para proveito próprio, é isso que eles faziam. Aqui está o problema de Jesus, o ensino sedutor hoje em dia de gente legalista, interesseira, colocando, impondo ensinos estranhos ao Evangelho, arrebanhando multidões de gente viciadas em si mesmas, pensando só em si mesmas. Eu queria dizer para você, desculpa, eu posso estar sendo sincero demais, eu posso estar até incomodando, mas Jesus não tem paciência com esse negócio, ele simplesmente entra no barco e vai embora. Jesus não tem coisa com isso, e se ele não tem, você também não pode ter, porque eu não quero. Por isso, tomar o alerta de Jesus aos discípulos naquele barco, eu tomo para a minha vida que eu estou nesse barco aqui nessa manhã, em nome de Jesus, amém? E eu quero que você também tome, porque isso é importante, porque diante desse quadro que bate a nossa porta, o nosso celular, o nosso dia a dia, nós temos que aprender a discernir esse fermento. O que ele faz conosco? O que Jesus não quer ver em nós? Os seus discípulos, aqueles que estão no seu barco. Não é o fermento do pãozinho, não, da pizza, do bolo. Fica tranquilo que esse fermento é tudo de bom, é legal, é gostoso. Mas é o fermento de um ensino maligno que quer nos estufar por dentro de uma maneira que nós vamos impedir que Deus ocupe o lugar que Ele tem que ocupar em nossa vida. Aqui está o problema. Você toma posse disso? Nossa, pastor, que palavra. É evangelho. Tome cuidado com o fermento, com o ensino deles, porque estufa. E eu quero que você tome posse disso. Então, nessa manhã, Jesus diz, estejam atentos, cuidado com esse ensino. Que cuidado, Jesus? O que o Senhor quer que eu me precaver? Não sei, o que eu faço? E eu vou dizer para você 3 coisas. Tá bom? Desse direcionamento do Senhor. E a primeira coisa que eu queria dizer para você, na contramão de tudo, deixe de pensar somente em você mesmo, nas suas necessidades. Ponto. Primeiro caminho da gente negar isso que Jesus está nos alertando nessa manhã. Deixe de pensar somente em você mesmo, nas suas necessidades. Simples assim, porque a igreja do Senhor está sendo alertada sobre o que pode invalidar os planos de Deus, porque nós estamos tentando inventar teologias em que o plano, a preocupação, a necessidade é humana e não é do Senhor. E no Evangelho de hoje, Jesus também está alertando sobre isso. E ele diz, estejam atentos, cuidado com o fermento dos fariseus e dos saduceus. E ficou claro aqui que Jesus está fazendo uma analogia da teologia, do ensino deles, com o fermento, porque o ensino deles estufava as pessoas de dentro para fora e criava uma autoimagem distorcida de si mesmo. Você entende isso? Porque Jesus está falando de fermento, ele não comia pão, comia, não é isso. Versos 6 e 7. Estejam atentos, tenham cuidado com o fermento dos fariseus e dos saduceus. E os discípulos ficaram discutindo, dizendo, é porque a gente não trouxe pão. É por isso que ele está bravo. Veja a falta de fé. Veja a falta deles, da capacidade de enxergar, porque eles só enxergavam a partir da visão deles, de si mesmos, das suas necessidades. O problema aqui, desse momento, é que eles estavam confiando neles mesmos, o que eles poderiam ter feito, brigando entre si, pensando no próprio pão, deixando de ver que o pão da vida já estava ali no barco com eles. É isso que Jesus desafia. Ainda que no barco estivesse aquele que poderia saciar a fome deste mundo, ainda assim eles estavam focados no próprio pão, nas suas capacidades. Achavam que o Senhor estava bravo porque não ia ter comida quando eu chegasse do outro lado. Que fé curta é essa? Que fé pequena é essa? Então presta atenção, meu irmão, minha irmã, fica atento, porque isso é um retrato muito fiel do que nós estamos vivendo no nosso tempo. Por quê, pastor? Muita gente diz que anda com Jesus, mas na hora H, sabe o que pensa? Pensa em si mesmo e nas suas necessidades. Na hora H é o que prevalece. Isso está sendo ensinado dentro da igreja. O ser humano é o centro de tudo, e tudo o que ele tem que buscar nessa vida é alcançar os seus próprios objetivos. Eu não sei se você entende a distorção do evangelho do mundo de hoje. É uma inversão de Jesus Cristo. É negar o Senhor, é negar a cruz daquele que abre mão de si, que dá a sua vida pelo amor aos outros.
Nós estamos negando a cruz de Cristo, meus irmãos. Então, Jesus diz, cuidado, porque esse ensino nos coloca na contramão do que Deus deseja ver em nossa vida. É o contrário. E por isso, vamos nos encher de discernimento, para entender que no barco navega aquele que deseja ser a prioridade, e que a prioridade não pode ser a nós mesmos, as nossas necessidades, mas a prioridade na nossa vida, neste lugar, é o Senhor, e que nós sabemos que nós precisamos, e quem sabe o que precisa aqui é Ele, e ninguém mais. É por isso que nós estamos aqui nessa manhã, para entender a vontade de Deus, o querer de Deus, o direcionamento de Deus, e viver a partir do que Ele espera, e não do que nós queremos, porque o centro não pode ser a gente. Você entende isso? Não entende, né? Vocês estão tristes, vocês entendem isso? Esquece esse negócio de só pensar na gente, na nossa necessidade. Isso é coisa do capeta, esquece isso. Por quê? Porque nega a cruz de Cristo. O ser humano não é o centro de tudo, e não pode ser. Quando disserem para você, o teu potencial é infinito, e você pode conquistar tudo que você deseja, pode chutar. Chuta, meu irmão, presta atenção. Não caia nessa não, porque para nós o que serve é Ele tudo e eu nada. Que Ele cresça e eu diminua. O centro de tudo neste lugar e na tua vida se chama Jesus Cristo e ninguém mais, em nome de Jesus, amém? Não tire Jesus do lugar que só cabe a Ele na tua vida, porque estão pedindo para você fazer isso. Não faça isso, em nome de Jesus, amém? Quando você estiver na tua casa lá, com os teus problemas, com os teus perdidos nos seus pensamentos, sempre lembre disso. Não são os meus pensamentos, o Senhor é o centro. O que o Senhor espera de mim? O que eu vou fazer? Jesus, fala aí, porque eu quero te ouvir. E saia de lá, porque Jesus tem cura para você, em nome de Jesus, amém? Mas, em segundo lugar, qual é o cuidado que eu tenho que tomar? Esse ensino não pode me estufar. Segunda coisa que eu preciso dizer, nunca se esqueça de onde é que tem vindo tudo que tem sustentado a tua vida até aqui. Nunca se esqueça de onde é que tem vindo tudo que sustentou a tua vida até aqui. E por que eu estou dizendo isso? Porque o Evangelho revela a verdade aqui de uns discípulos que estão num barco, e com eles está o pão da vida, e eles achando que Jesus estava bravo porque eles esqueceram de levar pão. Jesus estava bravo por isso, e Jesus dá uma dura. Jesus percebeu e falou, verso 8, homens de pequena fé, porque vocês estão discutindo entre vocês se vocês não têm pão, vocês não compreendem, vocês não se lembram dos 5 pães para os 5.000, de quantos cestos sobraram, vocês não se lembram dos 7 pães para os 4.000, quantos cestos vocês recolheram, já se esqueceram. Toma posse aqui, vamos aprender com isso, porque a cena aqui revela discípulos pensando em si mesmo, na falta de pão, que não vamos ter comida na viagem, e o que eles estão se esquecendo aqui? De tudo que eles acabaram de viver, eles estão se esquecendo da palavra que eles ouviram domingo, eles estão se esquecendo daquele milagre que Jesus já fez, eles estão encostando, presta atenção aqui, em 2 oportunidades, Jesus demonstrou todo o seu poder, e Jesus mostrou que onde ele estivesse, jamais ia faltar pão. Por quê? Porque ele ia suprir. Eles se esqueceram, aliás, eles não se esqueceram de levar pão, eles se esqueceram que o pão vivo, o único que pode saciar a fome de forma definitiva, o pão da vida estava ali com eles. É isso que eles estão esquecendo. É isso que Jesus ficou incomodado. E eu quero que você não fique. Vocês estão discutindo porque vocês não usaram o pão. A pergunta que eu faço para vocês é, quantos pães vocês levaram para alimentar aqueles 5.000? Vocês estão discutindo que vocês não trouxeram pão? Quem foi que alimentou aquela multidão? Foi vocês? O que é necessário para alimentar alguém? O pão de vocês? É isso que vocês estão achando? Queridos, quantas vezes eu e você não estamos envolvidos com as nossas coisas, não estamos lá enrolados com as nossas necessidades, e nós nos esquecemos que do nosso lado está sempre aquele que sempre nos ajudou. A gente se esquece que do nosso lado está aquele que sempre foi presente, meu irmão, em nome de Jesus. Nós não esquecemos daquilo que é tão bonito, que o apóstolo Paulo fala em Romanos 8, ele diz assim, Deus é por nós, quem será contra nós? Só que a gente se esquece. A gente, depois que a gente está ali pensando, o que eu vou fazer, como eu vou pagar aquela conta, o que eu vou comer hoje, de onde vai vir a solução, eu me esqueço que do meu lado está aquele que até aquele momento nunca me largou, até aquele momento ele foi comigo, porque ele é por nós, e a gente esquece, em nome de Jesus, glória a Deus. Aliás, eu fico pensando, uma igreja cheia de gente, de uma multidão, de pessoas atrás de afago na cabeça,
atrás de fazer tudo o que deseja, é um monte de gente ingrata, isso sim. Sabe por que é ingrata? Porque o evangelho que está na minha mão, na nossa mão, nos ensina que aonde ele estiver, não precisa de mais nada, nós vamos precisar dele e só dele, porque ele vai cuidar, ele é conosco, ele é o nosso socorro e ele nunca falta. Olha o barco, vai faltar pão, como é que está com vocês? Como é que vai faltar? Infeliz, o que aconteceu lá 2 vezes? Você entende o nosso problema? Você entende o que acaba, às vezes, nos tirando do eixo e fazendo a gente sair da presença de Deus? A gente se enche tanto de nós mesmos, das nossas necessidades, e que a gente esquece quem é que conosco anda. Presta atenção. O Senhor tinha acabado de dar provas que Ele pode. O Senhor tinha acabado de fazer milagres maravilhosos. Mas mesmo diante dos milagres, os fariseus e os saduceus duvidaram. Mas os discípulos foram diferentes? Não, mesma coisa. Olha o que incomoda o Senhor, do mesmo jeito, eles também testemunharam por 2 vezes, Jesus fazendo um milagre, multiplicando pães, e mesmo assim eles estavam discutindo porque não tinha pão, diante daquele que pode prover todo o pão. Nossa, que discípulo, eu e você, aqui está o problema de Jesus, e nós temos que entender isso, e ir para a igreja, me dá, Jesus falou, eu já estou dando, mas eu não gosto, eu quero o outro, me dá. Mas eu estou aqui na tua vida, eu tenho guardado, eu tenho cuidado, eu tenho feito coisas maravilhosas. Nós estamos sendo esse povo dentro do barco. Meu irmão, presta atenção aqui, querido, eu quero que você fique atento. Ele já veio, ele já chegou, e mais, além de vir, além de já chegou, ele já tem feito milagres na nossa vida, ele já tem providenciado tudo que a gente precisa, você já tem recebido tudo que você precisa, e me desculpe dizer isso, as nossas meninas leram aqui na abertura desse culto, quem tem sustentado a tua vida não é você, não é o teu conhecimento, não é a tua força, não é a tua riqueza, quem tem sustentado tudo é o Senhor, é Ele, em nome de Jesus. Portanto, tudo que a gente não precisa é de um ensino na igreja, dizendo que nós somos o centro de tudo, focado no nosso mimo. Mas nós temos que sim, admitir que até aqui, e foi Ele que providenciou tudo. Ele está no barco conosco, e por isso nós vamos ser gratos. Nós vamos agradecer por tudo que Ele já fez, e nós vamos olhar para o Senhor e ver o que Ele espera de nós. Queridos, vamos fazer uma reflexão, vamos lembrar, vamos trazer a memória, porque assim nós vamos descobrir que desde que o Senhor entrou na nossa vida, desde que Ele chegou, nunca faltou a presença dEle em nós. Ele sempre se manifestou, aliás, sempre se cumpriu a promessa que Ele fez no Salmo 23, desde o início, porque Ele diz, o Senhor é o nosso pastor, e Ele nunca falta em nossa vida, é Ele que não falta, e por isso você precisa crer nisso, que é o que não tinha nesse barco, que é o que não tinha nos fariseus, que incomodou o Senhor tanto, um povo estufado, sempre achando que merecia mais, que precisava de mais, que tem porque a igreja, porque o carro precisa ser novo, e que precisa ganhar coisa, e precisa ganhar pirulito, e esquece que o Senhor está lá fazendo milagres na sua vida. Esse é o grande problema de Jesus, amém? Portanto, nunca se esqueça, porque isso vai te dar discernimento, e quando vier dizer para você, você pode tudo, porque você é o centro da vontade de Jesus, diga, não, eu não sou não, porque no centro da vontade de Jesus está Deus, e o reino que Ele quer implantar, é lá que está, não eu. Diga isso, pode chutar, porque você precisa se lembrar do que realmente deu vitória para você, de onde veio a tua cura, de onde veio a restauração do teu casamento, de onde veio tudo que você tem para viver hoje, e você vai descobrir que não veio de você, não veio, mas veio do Senhor, em nome de Jesus. Quem pode é Ele, e eu nunca vou me esquecer, quando a minha vida ruiu, quando tudo deu errado, foi Ele que veio, quando eu me vi perdido, quando a minha vida não tinha sentido, Ele veio, Ele chegou, Ele me ajudou, e Ele reescreveu tudo para a glória do nome dEle, em nome de Jesus, amém? Isso me leva à última questão, e eu já encerro, porque esse alerta de Jesus é muito importante, nós não podemos nos estufar, sabe qual? O último ensino, jamais pense que você vai poder fazer a obra. Aliás, não pense que você vai poder fazer qualquer outra coisa somente por você mesmo, com os seus recursos. Porque sem Ele você não vai conseguir nada. E esse tudo que a gente acha que ganhou, sabe o que vira lá na frente? Nada. Um vazio enorme. Um buraco na nossa alma. Ganhei o mundo inteiro e perdi a minha alma. Presta atenção. Nós não podemos pensar que nós vamos fazer qualquer coisa, a obra ou qualquer outra coisa somente por nós mesmos e os nossos recursos. Nós precisamos dEle. E eu digo isso porque o erro dos discípulos aqui
é o mesmo dessas teologias focadas em pessoas. Jesus chama isso de fermento. Fermento porque estufa, e de nos estufar tanto nos faz imaginar que sozinhos nós vamos fazer alguma coisa. Com as nossas forças nós vamos fazer a obra, com os nossos recursos nós vamos poder vencer. Nós vamos conseguir. Estufadinhos. E eu quero que você tome posse disso. Não cometa esse desatino. Jeremias capítulo 17, versículo 5, eu vou ler. Assim diz o Senhor: maldito o homem que põe sua confiança no próprio homem, que faz da sua humanidade mortal a sua força, e o coração se afastou do Senhor. Esse é maldito. O homem que confia em si mesmo. Jamais. Provérbios 3:5 dá o antídoto. Confie, portanto, no Senhor de todo o teu coração, não se apoie no seu próprio entendimento, reconheça-o em todos os seus caminhos, e Ele endireitará as tuas veredas. Não seja sábio aos seus próprios olhos, tema ao Senhor e afaste-se do mal. Virá dele, não virá de nós. Presta atenção. Nesse contexto que eu chamaria de bizarro, tentando dizer que é evangélico, só que não tem nada de evangélico, só que não, porque são ensinos que negam o evangelho, são ensinos que negam Jesus e as suas palavras. Nessa manhã vem o Espírito Santo de Deus neste lugar para nos dar discernimento. Você recebe discernimento? Você aceita discernimento do Senhor? Naquele barco estava Jesus remoendo a arrogância, a altivez religiosa de um povo estufado porque era centrado em si mesmo, nas suas tradições. E ele estava preocupado com seus discípulos, e ele continua preocupado com a sua igreja nessa manhã. E por isso o alerta do Senhor é: estejam atentos, cuidado com esse ensino que estufa de dentro para fora, porque o povo de Deus não estufa, o povo de Deus se diminui. Em nome de Jesus. O pão que alimenta o povo de Deus é pão asmo, é pão sem fermento. É o pão da Santa Ceia, é o pão daquele que não se acha, mas se diminui e vai fazer alguma coisa pelos outros. Isso é evangelho. Isso não é coaching. Isso é evangelho. E eu quero que você aprenda a discernir. Ah, pastor, mas vai lá usar o coaching porque você quiser. Mas aqui dentro, não. Quer ir no showzinho da igreja do irmão, você vai lá ver holofote na sua cabeça. Problema seu, mas aqui não. Aqui nós vamos pregar o evangelho em nome de Jesus. Amém? Povo de Deus é povo que se rende ao evangelho de Jesus Cristo. E não a ensinos e enganos da moda. Porque povo de Deus baseia a sua vida na verdade. E porque baseia na verdade, baseia, por exemplo, em Mateus 5,3, que diz que bem-aventurados são os pobres de espírito, porque deles é o reino de Deus. Pobre de espírito, não é estufado não. Filipenses 2,3, não façam nada por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerem os outros superiores a vocês mesmos. Não estufa não, se diminui diante de Deus. Foi o que Jesus fez. Mateus 23,12, pois todo aquele que a si mesmo se exalta será humilhado, e todo aquele que a si mesmo se humilha será exaltado. E aqui a gente entende tudo errado, porque a gente pensa que Jesus está dizendo que quando a gente aceitar ser humilhado pelos outros, nós vamos ser exaltados, porque os outros vão nos humilhar, e vão mesmo, o mundo vai te humilhar. Aí quando eu aceitar as humilhações do mundo, aí então eu vou ser exaltado. Mas não é isso que Jesus está dizendo. Quando o mundo me fizer de tapete, de tanto me humilhar, eu vou ser exaltado. Não, Jesus não está dizendo isso. Ele diz quando você mesmo se humilhar. Quando a si mesmo você se humilha, o Senhor te exalta. Quando você mesmo não se acha, o Senhor te coloca no teu lugar. Quando você mesmo se esvazia, o Senhor te dá honra em nome de Jesus. Presta atenção aqui, isso é muito importante, meu irmão. Por isso, quando a gente se humilha, a gente não fica fazendo juízo de nós mesmos indevidos. Não, nada a nosso respeito. Nós não nos achamos elevados demais, não. Nós aceitamos humildemente a verdade. E assim, a exaltação virá do céu para a nossa vida, em nome de Jesus, amém? E eu encerro dizendo isso. Eu encerro dizendo que é isso que o Senhor espera ver em nossa vida. Porque quando Ele vê essa atitude menor, de quem não quer se estufar, aí Ele vem. Porque o Senhor Jesus diz, aliás Filipenses 2 diz, que Ele se humilhou, Ele se esvaziou, Ele abriu mão de tudo, até da sua glória, porque assim, passando pela morte mais terrível, sofrendo neste mundo, aceitando, se humilhando a si mesmo, o Senhor colocou Ele numa posição em que todo joelho há de se dobrar, que toda língua há de confessar, porque é a glória de Deus, e o Senhor exalta, e é isso que Ele quer fazer na tua vida, em nome de Jesus, amém? Então, diante de uma proposta que eu diria tacanha,
de você fazer uma autoimagem de você que não existe, porque não está no Evangelho. Eu digo que existe, não é porque eu acho, não, é porque não está no Evangelho. Eu quero te convidar nessa manhã a tomar posse daquilo que a palavra de Deus te ensina. Cuidado, fique atento com isso que estufa a gente de dentro para fora, porque isso nos leva à ruína, isso nos afasta de Deus, isso tira de nós a possibilidade de ter Deus dentro de nós. Nós já estamos estufados o suficiente, não cabe o Senhor, em nome de Jesus, amém? Vocês aceitam essa palavra? Confesso que eu continuo pensando nesse negócio de estufadinho de Jesus. Tem alguém que vai comigo aqui? Igreja nova, estufadinho de Jesus? Não? Não, assim não vai, então aplauda o Senhor, porque Ele é bom. Glória a Deus. Fica de pé, vamos adorar o Senhor. Graças a